Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, 45 minutos de puro futebol, para você acompanhar para e passo tudo que envolve especialmente a dupla Grenal, a seleção brasileira. Amanhã, a propósito de seleção brasileira, nós estaremos reproduzindo a entrevista que fiz com exclusividade com o técnico Tite. Claro que alguma coisa vai defasar, porque já houve um jogo contra a Rússia, o jogo contra a Alemanha, quando o Brasil ganhou de 3-0 da Rússia, ganhou da Alemanha mista de 1-0. No entanto, a essência da entrevista ainda o Tite fica preservado, né? O conteúdo principal do Tite está preservado. E é isso que nós queremos, colocar para você os pensamentos do Tite. E aí, até para fazer a comparação com o que aconteceu há 60 dias que nós fizemos a entrevista com o Tite, de lá para cá, o que mudou? Ali o Tite já citava o Talisca, já falava do William José, já falava do Jorginho, que jogou na Roma, depois se naturalizou italiano, já falava do Jeromel, já falava do Arthur, enfim. Então nós vamos reapresentar a entrevista do Tite amanhã, tanto ao meio-dia quanto à noite. E à noite, além da entrevista do Tite, nós vamos falar, obviamente, da decisão do Campeonato Gaúcho, Brasil e Grêmio, Grêmio e Brasil. Brasil dono da melhor campanha, que no final poderá ser do Grêmio. Se o Grêmio ganhar 4 pontos do Brasil, por exemplo, o Brasil vai somar mais um só, vai a 28, e o Grêmio ficou com 23. Ainda assim o Brasil vai ficar com a melhor campanha, se o Grêmio ganhar 4 pontos. Se o Grêmio ganhar 6 do Brasil, o Grêmio será campeão de fato e de direito com a maior pontuação. Mas o Brasil pode ser vice-campeão com a maior pontuação do campeonato estadual. Brasil que não vem bem, não foi bem nos 2 jogos contra o São Luís de Juí, por pouco o São Luís de Juí na finaleira ali não eliminou o Brasil de Pelotas, e nos 2 jogos contra o São José merecia a vitória. Eu assisti os 2 jogos, o São José merecia a vitória. E o Grêmio ontem jogou para o gasto, passou pelo Avenida. Daqui a pouco eu vou trazer um noticiário geral, porque eu quero aproveitar a estada do Tinga, que ficará conosco até a 1h30, para explorar esse talento aqui, que é o Paulo César Tinga, um cara que trabalha em multifunções, provando que o jogador de futebol não é alienado, que o futebol não é alienante, pelo contrário, é um eterno construtor de pontes, né, para se chegar a vários e vários objetivos, não só sociais, como empresariais e de relacionamento. Paulo César Tinga, a propósito de relacionamento, está com um evento aí, me empresta aqui, Tinga. Está aqui, ó, mostra aqui, Chuchuzinho. Não sei se... Aí, aqui, meio que enviesado mesmo. Aí, Chuchuzinho, aí. Pode ir falando em cima, Tinga. Em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado pela presença. Eu sei que sua agenda é concorrida, obrigado aí pela presença. Obrigado, Rec. Boa tarde também, é sempre bom estar no teu programa, sempre um cara que sempre nos incentivou, os atletas que nasceram aqui, que foram formados aqui, né? Cobrado na hora de ser cobrado e elogiado na hora de ser elogiado. Isso também faz parte da construção do ser, né? Eu fui construído, o meu ser foi construído dentro do futebol. E, como tu falou, o futebol é o esporte mais real possível, né? Onde existe a vaidade, onde existe o perder, o ganhar, o entrar, sair. É o jogo real da vida, né? Acho que de todos os esportes, o que mais fala da vida real, né, mais próximo com a vida da realidade, é o futebol, onde tem emoção, tem paixão, tem competição, né? Você aprende a perder, aprende a ganhar, como é a vida. Então, eu tirei para a minha vida todas as coisas de dentro do futebol. Hoje sou um empreendedor, tenho diversos negócios fora do futebol e a maioria não ligada ao futebol, mas todas as ideias partiram do futebol. O jeito de fazer as coisas, eles vieram das experiências do futebol. E hoje, né, também mais um evento que eu estou fazendo, que é, primeiro, Gestão Além da Planilha, né, um evento que vai ser no dia 4 de abril, no Barra Shopping, e onde eu falo sobre gestão de pessoas, que eu acredito que, independente das nossas funções, o que todos nós fizemos em comum é nós fizemos gestão, seja do nosso tempo, da nossa casa, da nossa vida. Então, gerir pessoas é a maior dificuldade de todos, da empresa, nos relacionamentos. Então, eu falo sobre isso, como eu fiz a minha vida, e estou trazendo o Gustavo Caetano, que é o CEO da Sambatec,
é um dos caras mais consagrados em relação à inovação no Brasil e também com negócios fora do país. Então ele fala sobre inovação e eu falo sobre gestão de pessoas, cada um contando a sua história, que é uma das coisas que eu acredito muito na prática, né? Naquelas histórias que vêm acompanhado da prática. Então, tanto ele quanto eu, aquilo que nós vamos falar são coisas que nós fizemos, quer seja as que deu certo, as que deram errado, mas são coisas que foram feitas, né? Não são coisas só teóricas. A vida como ela é. Exato. Tá aqui, ó, gestão, além da planilha, o Tinga, que é proprietário da Siebentour, agência de viagens, Paulo César Tinga com o Gustavo Caetano, CEO da Sambatec. Dia 4 de abril, por nada, não é uma simples coincidência, eu já conversei com o Tinga, por isso que eu estou me antecipando aqui, nem precisar ele responder. Não é só uma coincidência, é no dia do aniversário do Internacional, porque ele tem predileção por essa data. No centro de eventos do Barra Shopping Sul, 19h30, e vai um rapaz que falou contigo lá na Rádio Grenal, tatuado, né, de Paulo César Tinga. Eu falei ele deve estar nos assistindo, ele até o fone, disse que te segue onde tu vais. Eu falei para ele, ele perguntou para mim, me chamou, e o convite. Falei, o convite é tua tatuagem, cara. Você tem a tatuagem minha, você é VIP. É isso aí, o cara tatua porque gosta muito. Diga aí, Maurício. Pegando esse gancho da gestão, Tinga, hoje os técnicos de futebol, você acha que o trabalho dele principal é mais a parte técnica e tática ou a gestão do grupo? O que dá mais trabalho hoje no futebol? Os dois são interessantes, mas se eu tivesse que escolher um, eu ficaria com a gestão. Quem domina a gestão de pessoas, né? Nós estamos agora indo para uma final de estadual, né? Vocês falaram sobre isso. E nós temos 2 ex-atletas nessa final, que é o Klemer, tem uma história gigante no Inter, e o Renato Gaúcho, que também, né, como um dos maiores ídolos da história do Grêmio, se não for o maior. Então são Gaúcho que um dia teve uma perna e um braço do time. Exato, 25%. Uma perna e um braço. E o lado ruim esquerdo, perna e o braço esquerdo. Então isso mostra que a gestão de pessoas, né, a gestão do negócio não é só saber fazer gestão, é fazer gestão daquilo que tu conhece, né? Então são 2 caras que conhecem de fato o futebol, a essência do futebol, e aí fica mais fácil de eles buscar talvez a teoria do futebol. Por que eu falo sobre isso? Que se pudesse escolher entre o que domina a tática e o que domina a gestão, eu ficaria com um, porque quando você está num time grande como é esses clubes, né, a maioria dos jogadores sabe o que tem que fazer. O mais difícil é você convencer, inserir ele, né, envolver ele para que ele possa ter o sentimento de que as conquistas, os sonhos, os objetivos também são dele, não é de uma pessoa. Então, o melhor é se completar, é o que eu tenho sempre buscado na minha vida, tentando buscar coisas para que eu possa completar, não ficar só na prática, entender a teoria das coisas. Mas se tivesse que escolher um, como tu me falou, eu ficaria só com a gestão. Tinga, fala das virtudes e dos defeitos, sempre tem defeitos, né? Que o do Klemer e onde o Klemer pode surpreender o Renato. Você conhece o Renato como amigo, como parceiro e tal, mas como treinador não, né? Ele não trabalhou contigo. Não. E nem o Klemer. Nem o Klemer. Você viu trabalhando nas divisões de base no Internacional, né? Eu penso que hoje jogar contra o Grêmio é um dos grandes desafios que vários clubes vão ter, né? Todos. Todos estão tendo, principalmente quando o Grêmio joga ou com o Arthur ou com o Maicon, né? Porque considero que jogadores como eles, que gostam da bola, né, que são jogadores que hoje são os mais valorizados, tirando os fenômenos, né, do mundo, né, que é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, os jogadores mais valorizados na Europa são esses jogadores que gostam da bola, que é isso. Kroos, Modric, Thiago Alcântara, Isco, Iniesta, né? Xavi antes de se aposentar. Aliás, o Isco e o Iniesta acabaram com o tanto que eles jogam, né? A Espanha joga com 5 jogadores de posse de bola, né? Não é todos jogadores, Davi Silva, jogadores que gostam da bola. E poucos times no Brasil têm esses jogadores. O Grêmio tem 2 jogadores que gostam da bola, que dominam o jogo, né? Que faz o jogo ficar em torno deles. Então isso é uma dificuldade muito grande para o país hoje, que a gente tem vivido muito um jogo de transição, um jogo rápido. Do meio para o fim da sua carreira foi mais isso, Tinga, né? Exato, mais de controlar o jogo todo, de fazer o jogo cair na tua mão, né? Então o Grêmio tem 2 jogadores assim, então isso é uma dificuldade muito grande no Brasil, né? O Corinthians tem quando joga o Rodriguinho e o Maicon, mas não são tão jovem como é um Arthur, enfim. Isso é uma dificuldade.
se eu fosse hoje jogar contra o Grêmio, você tem que deixar o jogo feio, né? Para você, é um desafio hoje para o Grêmio, é você deixar o jogo truncado, o jogo ruim de ser jogado. Você não pode jogar um jogo jogado com o Grêmio. Talvez seja isso que o Grêmio possa estar pensando. Se você for pegar o último Grenal, foi exatamente isso que o Inter fez. Levou o jogo para uma situação, lógico que ali o Grêmio sem, né, seus principais, que é as colunas, né, que esses jogadores, nenhum saiu jogando. E o Jeromel, que também é um fenômeno, né, como jogador, você acaba perdendo muito, mas isso não isenta o que o Inter fez de bom, que levou o jogo para o jeito dele, foi para força, foi para uma bola parada, foi para um jogo pesado, como a gente costuma falar no futebol. Tem horas que tem que fazer jogo pesado. E esse jogo pesado é o que se encontra muito numa Libertadores. Às vezes tu vai jogar um jogo, mas o jogo é pesado, é bola parada, e quando vai a bola parada é truncado. Então hoje um dos desafios que eu acredito que o Grêmio vai ter sempre é quando pegar jogo pesado, que o jogo não transitar tanto com a bola, não ficar tanto rodando tanto, não ficar trocando com eles. Como o Klemer é um estudioso também no futebol, acredito que deve estar pensando isso, mas com certeza, né, o favorito é o Grêmio, mas tem algumas coisas que pode ser tirado do que o Inter fez com o Grêmio no último jogo. É uma lição que o Inter acaba dando, especialmente pelo segundo clássico. Você acha que o Brasil tem condições, até por ter alguns atletas que eram do Inter, de encarnar um pouco aquele estilo? Tem jogadores que atuaram em Grêmio Internacional no Brasil. É muita coisa, né? Mas você acha que o Brasil consegue encarnar aquele espírito do segundo Grenal e se conseguir jogar com aquela garra e daquela forma que jogou o Inter no segundo Grenal decisivo, terceiro da série, o Brasil tem como beliscar esse título? O futebol é apaixonante por isso, que nós estamos falando de um atual campeão da Libertadores, contra um time que está na segunda divisão, né? E a gente ainda acredita que pode ter uma surpresa. Esse é o futebol, né? Sabe qual é a estatística do Brasil? A última vez que ganhou o título gaúcho? Foi há 99 anos. Foi o primeiro título estadual em 1919. Então, cara, Ou completa 100 anos e passa. E a decisão foi justamente contra o Grêmio, né? Foi sim, contra o Grêmio. E tocou uma goleada no Grêmio. Então, tu vê a diferença que é, né? Então, o que é importante, eu acho que frisar, né? A gente tem que pegar ali o futebol no macro, no todo, né? É reconhecer o que o Klemer fez, o que o próprio Jacques de São José fez, porque como o Rec falou também, no primeiro jogo eu vi, e era um jogo para praticamente sair resolvido para o São José, o primeiro jogo. Né? E não vamos falar o porquê, se é o campo, enfim, não é isso que nós vamos falar, mas o São José era para ter eliminado já ali, com 2-3. São José dominou o jogo. Mas os dois treinadores foram né, os dois clubes, as duas diretorias, enfim, quem fez o planejamento deles, chegaram numa condição de chegar a uma final, né? Estar na frente do próprio Inter nosso, que era uma obrigação de estar numa final de estadual. Então já o Brasil já é vencedor, né? O trabalho do Brasil não vai ser medido ali se ganhar ou não do Grêmio. A obrigação do Brasil não é ganhar do Grêmio. O Grêmio, 1 mês, 2 meses atrás, estava jogando contra o Real Madrid e estava perdendo de 1-0. Então as diferenças são muito grandes. Então a valorização do Brasil não está, acredito eu, ele em ganhar ou não. Ele está numa final, assim como poderia estar o São José, já é uma valorização do trabalho dos dois treinadores e de todo o clube, né? Porque as pessoas todas são importantes nesse processo. Mas acredito que o jogo lá ele pode também encardir um pouco, mas é sempre difícil jogar com o Grêmio com esse jeito que eles estão jogando, onde eles estão com uma confiança lá em cima, onde tudo que faz dá certo, e dá certo porque eles têm segurança que pode dar certo. E quando erram, a gente nem nota os erros, porque a confiança é tão grande. Quando tu atinge esse nível, é muito difícil de tu ganhar do time que tem essa segurança. Tinga, até quando você adiou o sonho de ser presidente do Internacional? Cara, quanto que eu digo é quando recuou e quando é quando você estabelece que é que você vai chegar lá. Bom, tem que se associar, entrar no clube. Tem várias coisas para acontecer. Eu tenho vários sonhos, né? Vou te dar uma sugestão, Tim. Sabe que eu gosto de boas sugestões. Lógico, é sempre bem-vindo. Curiosidade é a minha habilidade. Eu acho que tu tem que botar agora o nome de um grupo político.
Tinga Futebol Clube. Mas aí quando tu põe política no negócio, tu já começa a ter guerra, né? E o que eu quero no futebol é construir legado, né? Não guerra, né? Tu tomando a frente, Tinga. Então, meu objetivo é galgar os passos que eu acredito, né? Para você ser um presidente com sucesso maior, é melhor tu conhecer todas as áreas da tua empresa, né? Os grandes empresários que eu conheço transitaram em todas as partes da sua empresa, que hoje eles são presidentes. Então, eles conhecem de tudo, desde a produção, enfim, várias coisas. Eu comecei dentro do campo, me tornei gestor de futebol. Acredito que daqui 2, 3 anos eu vou para uma outra área dentro mesmo do futebol, talvez um degrauzinho a mais. E aí tu vai conhecendo, talvez esse sonho pode ser 5, 10, 20 anos. Acredito muito que só vai vir a acontecer o dia que eu fizer um outro trabalho num clube, na diretoria, e me sentir vencedor e realizado, como eu me senti no Cruzeiro. E também aquilo que eu acredito como estatuto do futebol, né? Responsabilidade do futebol, né? Eu não acredito nesse modelo que tem no Brasil, onde o presidente ele não é remunerado. Eu não estou falando que eu tenho que ser remunerado, estou falando remunerado e também responsabilizado, né? Porque pagar para poder cobrar. Exatamente. Então, à medida que eu não tenho responsabilidade, o cuidado também não é o mesmo, entendeu? Então, eu tratava assim no Cruzeiro, eu não tinha função em relação a contratações, a relação financeira. Isso foi uma das coisas que eu determinei. Presidente, eu pego, mas eu não quero fazer nenhum tipo de negócio. Eu não contrato jogador, eu não falo com os empresários em relação ao jogador. Eu falo com o jogador e mostro a história do clube, o que nós vamos entregar para ele e qual a responsabilidade dele aqui no clube. Convenço o jogador a vir para cá, mas tratativas de negociação eu não faço. E o presidente aceitou isso. E por que eu não faço, cara? Porque no futebol eu cuidaria do dinheiro do futebol do mesmo jeito que eu cuido, que é meu. Eu falava, presidente, quando tinha consultas, alguma coisa sobre o valor, o que eu achava, eu falei, presidente, o dinheiro não é meu, mas eu cuido como se fosse meu. Então é assim que eu trato o futebol, como eu trato a minha vida. Eu não consigo separar o futebol, ter uma cultura nos meus negócios, ter uma cultura diferente do futebol quando eu falo de princípios, falo de organização. Então, eu não me vejo ainda presidente do Inter, porque, primeiro, que eu não estou preparado, teria que passar um outro processo, como tu falou, talvez um dos processos é um dia estar dentro de um partido, né? Pode ser. Hoje eu não me vejo porque eu tenho outros objetivos, eu tenho outras coisas na frente, e construir um legado, falar com pessoas. Daqui a pouco entrando como convidado num conselho de administração, já que no Inter tem essa possibilidade, né, Rec? Independente de ser conselheiro ou não, tem. É um outro caminho. Tem que partir deles. Cara. Não tinha pedir, né? Não, mas as coisas na minha vida são tudo legítimas, né? Tanto os erros, os acertos. Todo mundo eu considero luz e sombra. Todo mundo tem coisas boas e também tem coisas ruins. Eu não sou nem diferente de ninguém, mas eu acho que essas coisas, quando se fala de responsabilidade e profissão, ela tem que ser legítima, tem que ser coisas como o Rec falou. Eu não posso me convidar para nada, e também se me convidar não é certo que eu vá fazer uma coisa que eu não sei fazer. Eu só pego o que eu sei fazer e que eu acredito que possa ser importante para alguma coisa. O Maurício falou é o seguinte, é compor um colegiado que estuda o dia a dia do clube. Eu acho que isso aí você faria, porque você já fez lá no Cruzeiro. Você já participava de um colegiado. O Cruzeiro me convidou, né? Sim. Não, mas agora recebeu o convite, claro. Não, se for convidado de repente, porque quando você fala em conhecimento, você vai agregar o teu conhecimento, que se são 6 cabeças, é que agora o Inter está estudando a história de ter 5 presidentes, como eles estão falando. São 5 eleitos e que formariam um conselho, todos com poder para decidir algumas questões. Não vou nem falar do Inter, né? Porque tudo que a gente fala parece que a gente está falando somente do Inter. Isso aí são problemas, uns problemas de todos os clubes, né? Eu acho que a única coisa que tem que fazer é conhecer do negócio, né? Conhecer do negócio, é diferente. Ser do ramo. Eu não posso pegar o presidente da minha agência e botar para ser presidente lá no Cruzeiro, que é diferente. Então é entender do negócio. Então, independente de qual é o formato que tem que ser as coisas, é entender do negócio. E para entender não precisa jogar. Então, isso é uma das coisas que eu bato muito também, no sentido de que você não tem que ser jogador, ter jogado para entender o futebol, mas vai cursar futebol. Tem um monte de coisa aí, tem um monte de curso de gestão, tem universidade de futebol. As pessoas que estão no futebol, elas têm que se preparar para o futebol, porque o jogador, ele é profissional. Se ele é bom ou ruim,
Aí é outro problema, cada um olha com a sua ótica, mas todo jogador que está lá, ele é jogador. Se ele jogar a bola, ele não vai ganhar dinheiro. Ele tem 10 anos no mínimo, tem 10 mil horas no mínimo de futebol. Desde os 14, 15 anos ele está jogando bola, ele é profissional. Se pegar os fisioterapeutas, são formados, são profissionais. Pegar o preparador físico, são formados, são profissionais. Todas essas áreas, os caras são profissionais da área. E a única área que nós não somos profissionais é na área da gestão. Que hoje eu me incluo no sentido que eu já tive desse lado, mesmo que eu fiz o curso da CBF e fiz a Universidade de Futebol. Mas então, se a gente cobra que todas as áreas são profissionais, por que os dirigentes não se exige nada que o cara tenha no mínimo um curso de gestão esportiva ou qualquer coisa? Você está fazendo novos cursos, Tim? Cara, eu fiz fora a Universidade de Futebol e a CBF, que é os melhores que tem aqui, eu faço curso de coisa emocional, inteligência emocional, fiz, que é o método CIS, fiz PNL, fiz coaching, porque entendo que também depois do processo de conhecer o futebol de dentro para fora, conhecer também as partes das emoções das pessoas, né? Porque isso, para mim, é o mais importante no futebol, é a tomada de decisão e a inteligência emocional, né? Que é isso que faz a diferença num jogo de futebol. Mas eu acredito que se todas as áreas os caras são profissionais, por que né? Quem vai dirigir todos os profissionais não são profissionais da área. É só isso que... E eu não estou falando do Inter, estou falando da CBF exigir isso de todos os clubes. Você está palestrando, não? Estou, mas sobre gestão de pessoas. A minha história, né? Eu falo a minha história. Está atrelada ao futebol, não tem como sair disso. A minha história foi do futebol para o mundo, né? Como dizia o meu padrinho Benhur, que era... da Restinga para o mundo, né? Benhur Marchiori. Exato, ele primeiro a falar isso, Ele te deu a primeira televisão ou foi o Zé Liotti? Foi o Benhur. Na verdade, eu tinha comprado a TV, só que eu tinha feito em 40 e poucas prestações. E na época era full. E paguei as duas primeiras de 30 e não paguei as outras. Aí eu tava jogando mal na semana, e para a cabeça baixa, o que houve? Eu falei, tô com uma bíblia lá para pagar lá. Vai um carneirozão grandão, parecia uma bíblia. Aí não, traz para mim que eu vou pagar. Ele pagou a TV para mim. Tenho uma gratidão enorme por ele, por Serginho, todos os caras que me ajudaram, foram importantes na minha vida. Tinga, você falou há pouco que você no Cruzeiro disse para o presidente que cuida do dinheiro do clube, mesmo sendo o clube, como se fosse seu. Você acha que o Brasil tem como caminhar para esse modelo aproximando com o europeu? Na Europa, os clubes têm donos, mas aqui você acha que as pessoas estão começando a se conscientizar e a ter esse tipo de cuidado com o dinheiro de clube? Esse é de cada clube, de cada um. Eu posso falar um pouco assim do Inter, porque o pessoal me chamou para uma reunião esses tempos aí. Eu vejo o interesse do Inter em fazer coisas novas. Esse próprio grupo, né, que o REC citou aí, de 5, 6, já é uma inovação, né, de que as pessoas estão interessadas em saber. Conselho de gestão. Conselho de gestão, né? Eu acho fantástico, o Inter já está inovando e eu fico feliz que é o nosso clube podendo fazer alguma coisa. A única preocupação é exatamente isso. Tem que ter gente que conheça do negócio que é o futebol, né? E tem vários profissionais aí que se prepararam que podem contribuir. Mas o Inter já está dando o primeiro passo para que possam ter mais pessoas a pensar um clube, né? Como uma empresa, ninguém faz nada sozinho, né? O presidente da empresa está no lugar, tem outro fazendo em outra coisa. Mas isso é muito de caráter de cada um. Se vai cuidar do dinheiro como cuida do seu. Se tu me der teu dinheiro para me comprar um negócio, eu não vou comprar mais caro só porque o dinheiro é teu. Eu vou te ligar, vou falar, cara, tem isso, tem aquilo. Então, isso é muito de pessoa para pessoa. Mas como estatuto, acho que o Inter tá pensando, pode ser uma coisa para o futuro que dê muito certo. Seleção brasileira. Dos 4 jogadores do Grêmio, quais você levaria? Nesse contexto que já está o Tite. O Tite já está num estágio bem avançado, faltam 2 meses para a Copa do Mundo, ele já testou todo mundo. E você conhece bastante futebol europeu também, a maneira de jogar, de encarar os europeus. Você jogou dentro da Alemanha, no Borussia Dortmund. Aliás, eu tive o prazer de conhecer o estádio do Borussia durante a Copa do Mundo, né? E você estava jogando lá na época, né? E acho interessante você fazer esse tipo de comparação, e até pensar com a cabeça do Tite. Não com a cabeça do Rio Grande do Sul, cabeça de Grêmio, de Internacional. Com a cabeça do Tite. Eu acho mais justo tentar pensar como a cabeça do Tite, né? Aí talvez as respostas não serão aquelas que todo mundo quer, né? Quando você está formatando um grupo, né? Tem
tem coisas que são muito importantes que não são somente que se vai levar A ou B, né? Tem uma relação, tem a questão da relação, como o próprio Filipão teve também na época dele, que deu muito certo, a família Filipão. São coisas que são importantes, pessoas que estão junto em momentos difíceis que iniciaram com o Tite. Tem várias coisas que a gente que está fora não consegue mencionar, quão é importante, de repente, tu levar um jogador que não estava envolvido e tu, de repente, tu deixar fora um cara que estava envolvido, que estava comprometido. Então, a gente que está de fora, eu também faço isso, a gente só leva o fulano que está bem, que fez gol, ou não leva o outro que não fez gol. É isso o jeito que a gente vê um negócio bem prático, mas um treinador, ele está vendo um monte de coisa que nós não vemos, o quanto é importante, qual o comprometimento desse cara, como foi o comportamento dele lá em relação aos outros. Ele pode ser um baita jogador no clube, mas chegou lá, a afinidade dele não acrescentou. As coisas que o Tite vai ter que fazer dentro, como o Rec falou, ele sabe o tipo de jogo que ele vai ter lá. Hoje você está jogando contra times europeus e isso vai acabar caminhando para algumas seleções com linha de 5 atrás. Então, uma linha de 5, para te abrir uma linha de 5, os extremos eles têm que jogar muito aberto. Quantos jogadores conseguem jogar aberto mesmo? O brasileiro não tem esse costume, talvez. O Willian joga muito aberto, que joga pelo Chelsea, o Douglas sabe jogar muito aberto. Então, também tem que compensar aquelas coisas que ele pode ter que utilizar lá para abrir uma linha de 5. Você não abre com os extremos que sabem jogar um pouco mais fechado. Você tem que ser os caras que jogam em cima da linha, porque senão você não abre gaveta para entrar. Então, tem várias coisas que, por conhecer muito bem o Tite e falar muito de futebol com ele, pela amizade que a gente tem várias coisas em jogo. Não é simplesmente levar A ou levar B. Formar um grupo é muito mais do que leva o fulano que fez 10 gols, mas e aí? E o cara que estava lá, que pode te entregar uma coisa que só ele pode entregar. Talvez você levar mais do mesmo, né, que já tem, mas qualidade todos os jogadores têm. Acredito eu que, pelo que eu acho de futebol, pelo que está jogando, o Jeromel é um forte candidato aí para a Copa, a resposta que ele tem dado dentro de campo. É um cara que é fora da curva no raciocínio em relação ao futebol, que eu digo que entende o jogo de futebol. A diferença do Brasil para a Europa é que 80% do jogador na Europa entende o jogo de futebol, e aqui a gente joga futebol. Não estou dizendo que nós somos piores ou melhores, mas tu entender do que tu está fazendo, tu consegue reagir melhor em algumas dificuldades. O quanto tu acha que foi importante para o Tite definir entre Rodrigo Caio e Jeromel esse período de treinamentos? O quanto o técnico consegue no treinamento definir quem tem maiores ou menores condições de participar de uma Copa? Cara, eu não sei o que ele definiu, né? Mas, cara, tem um treinador que do nível do Tite, cara, como tem vários, como eu trabalhei com o próprio Klopp, que está no Liverpool, o Fernando Santos, que é treinador de Portugal, são treinadores de ponta que eu treinei também. Os caras, até o passe, cara, o passe firme, o passe na grama, essas coisas, para quem é treinador que pensa em tudo, nos detalhes, a força do passe. Se esse cara se eu sou um time que gosta que o zagueiro quebre uma linha com passe, se ele é um cara que passa aquele passe mais de brasileiro, que a bola vai quase parando, ele já não vai conseguir quebrar uma linha ou duas com passe. Então, até o treino de passe, aquele de posse, um rondo, como fala lá fora, que já estão falando, isso para o treinador que é atento é fundamental. Eu conseguia olhar jogadores pelo bobinho, eu já falava, cara, esse cara é diferenciado, pelo passe firme, que é o passe europeu. Então tem várias coisas no treino que te diz que talvez a gente olha só coletivo, mas um treinador que é muito completo e detalhista como é o Tite, ele vê até o passe do cara, se é um passe de um cara que com passe consegue romper uma linha ou dar um passe driblado, como a gente fala na nossa gíria mais interna, aquele cara dá um passe driblado, que é um passe que o cara já domina e já tirou o marcador. Tinga, não quero me queimar contigo, até para você voltar outras vezes. Então, só reafirmando, vem aí, conheça as histórias e métodos de quem venceu e continua vencendo. Gestão além da planilha, com Paulo César Tinga, Gustavo Caetano, CEO do Sambatec, dia 4 de abril, dia do aniversário do Internacional, no Centro de Eventos, Barra Shopping Sul, Porto Alegre, 7h30 da noite. Aqui está o material de divulgação. Tem uma camiseta aí também que faz parte do material de divulgação que o Tinga Isso aqui queria é me tua, entregar né? fora do ar, me entrega no ar aqui, que nós já vamos fazer
a divulgação, vamos fazer a divulgação nós dois juntos aqui, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Aí, ó. Gestão além da planilha. E tá atrás dela é como a gente, como eu vivi e vivo até hoje. Na crise, aprendi isso com um grande amigo de Taquara, na crise, tiro S e crie. A gente vai criando cada muito vez legal mais. essa ideia. Crie, né? Tá certo. Valeu, obrigado, Paulo César Tinga. E o Renatinho Schmidt está correspondendo à expectativa. Esse aí é Kid. Esse formou eu e o Gaúcho, formou um ruim e um bom, né? Não, os dois muito bons, né? E aliás, propósito, eu não podia deixar de te perguntar isso. Será que o homem vai pro Senado? Não sei, cara, A tem coragem escutado. não falta, né? Ali é ousado, né? O cara, com a criatividade que tinha aí, tem condição de fazer qualquer coisa. Tu acha que se cercando bem vai? Porque ele tem dificuldade de se manifestar e tal. Eu não sei como é que perdeu, ele tá, não né? é mais encabulado. Né? Não, a gente vai treinando, vai aprendendo a vida, vai nos colocando em algumas situações. Não tenho falado, faz um tempinho que a gente não conversa. Não sei se isso é fato, se não é, se é verdade, mas eu tenho acompanhado as coisas de mídia aí, não sei te responder isso. Valeu. Paulo César Tinga, convidando você, 4 de abril, lá no Barra Shopping Sul, às 19h30, para conhecer mais da vida do Tinga, mais do que você pode fazer para a sua própria vida, com metodologia adequada e tudo mais. Já voltamos. Tá, estamos falando contigo, o Tinga se vira, né? Tá dizendo aqui, no relacionamento e tudo mais. Aí fui perguntar sobre A, B ou C, né? Mas fica entre nós aqui, né, Maurício? Bom, ontem deu a lógica, né? Até não se imaginava que o Avenida fosse conseguir arrancar um empatezinho aqui. Não foi uma grande atuação do Avenida, nem foi uma sua atuação de superação do Avenida, mas acabou encontrando um gol ali com o Diego Torres e depois suportou, né? Aliás, um certo preciosismo do Grêmio, né? O Tony Anderson, por exemplo, uma hora quis fazer um golaço, porque se ele faz o gol ao natural, o Grêmio ganharia o jogo. Então, o Grêmio não precisava ganhar, fez 3-0 lá, sobrou em Santa Cruz do Sul, ontem administrou 1-1. E no outro jogo, o São José, que perdeu de matar aqui, o Clayton desperdiçando chances, podia ter levado um 2-0 para lá, um 3-0, psicologicamente já ia matar o Brasil, que não está com essa bola toda. E saiu na frente ontem, né, Rec? Começou bem ainda o José. Não, ele chegou a abrir 2-0, né? No agregado abriu 2-0 o São José. Mas aí o Brasil de Pelotas conseguiu empatar o jogo. Não abriu 2-0. Não, abriu 2-1. Abriu 1-0. Aí aqui, no apagar das luzes do Brasil de Pelotas, fez 1-1. E lá o Brasil saltou na frente. Se não tivesse feito o gol aqui, o Brasil poderia ter, o São José poderia ter aberto 2-0. Mas abriu um 2-1 e no final, pênaltis. E aí brilhou o Pitol, né? Grande goleiro. Pegou o pênalti e salvou o Brasil de Pelotas, que vai decidir em casa. Lá quem poderia ter feito a diferença foi Porceles, que retornou da Europa depois de alguns anos e perdeu um gol aos 44 do segundo tempo, assim, ó, inacreditável. Ia matar o Brasil de Pelotas, porque aí 2-2 também daria Zequinha, né? Então, se por acaso ainda o Brasil tivesse forças para fazer um 2-2, ainda assim daria São José. Mas deu Brasil. O Brasil até merece, pela pontuação geral, 27 pontos no cômputo geral, desde a primeira rodada até agora. Então o Brasil de Pelotas é o time de melhor aproveitamento e tende a terminar a competição como o time de melhor aproveitamento, mesmo que venha a ser vice-campeão. Grêmio empatou, garantiu classificação, Arthur marcou para o Grêmio, Diego Torres para o Avenida. Brasil de Pelotas se classificou nos pênaltis contra o São José, será o adversário do Grêmio. Primeira partida na Arena, domingo 4 da tarde, na volta dia 8 no Bento Freitas, mesmo horário. Ingressos para a primeira decisão na Arena começam a ser vendidos hoje para sócios. Eu não sei quanto vão destinar para a torcida do Brasil de Pelotas, mas seria interessante pelo menos 3-4 mil ingressos, né? A diretoria do Brasil fala em 3 mil torcedores numa projeção de caravanas, excursões e tudo mais. O Grêmio, no final da manhã de hoje, falou em liberar 2 mil ingressos.
Mas aí se cria já uma celeuma, daqui a pouco o Brasil quer um pouco mais, e o Brasil, teoricamente, pode exigir 10% da capacidade. É até 10%. Sim, mas então você pode exigir a Pode progressão. pedir. O Grêmio pode dar até 10%. Esse regulamento já nós discutimos uma vez. Não, é que essa história de poder dar até 10%, aí então o Novo Hamburgo, quando decidiu com o Inter, descumpriu o regulamento porque tinha mais de 10% dos colorados no estádio. Pois é, não. Ou então 10%, tá bem? 10% daria o quê? 5 mil torcedores do Brasil. E 10% lá, pro Grêmio, daria 1.000 torcedores Daria do 1.000. Grêmio. Eu acho que o problema é esse, o Grêmio quer tentar fechar no número. Ó, se tem 3 mil do Brasil aqui, vai ter 3 mil gremistas lá. Eu acho que o Grêmio vai barganhar isso. Ah, bom, aí sim. Aí... E não deixa de ser justo, né? Que a proporção das torcidas é esta. Tá? A torcida do Grêmio é 15 vezes maior, 17 vezes maior. Tá? Tricolor tenta adquirir percentual maior do volante Matheus Henrique. O jogador pertence ao São Caetano, tem só 10% do Grêmio, né? Direção projeta utilizar bem mais este atleta. Sequência do Grêmio, Brasil em casa, final do Gauchão, Monagas. É Monagas? Eu nunca sei, nunca vou saber. Monagas. Monagas, né? Em casa pela Libertadores, depois Brasil fora, final do Gauchão, Cruzeiro fora no Brasileirão e Cerro fora na Libertadores. É uma sequência complicadinha. Depois do intervalo, o Internacional. Internacional treinou esta manhã no CT Parque Gigante. Voltando de lesão, Damião Potker e Dudu apenas correram ao redor do gramado. Colorado volta a treinar amanhã, faz jogo-treino contra o Caxias, sábado, 10h30, no Beira-Rio. Vai ter ingresso ou não vai ter ingresso? Jogo-treino treino mesmo. Não. Jogo-treino, teoricamente, não tem ingresso. Amistoso é que teria ingresso. Inter e Santos seguem conversando pelo lateral Zeca, valor estipulado para a venda do atleta 7 milhões de euros. O Clube Paulista só aceita reduzir o valor se Sacha entrar na negociação em definitivo. E é o que vai acontecer. O Internacional libera o Sacha para ter o Zeca. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. No dia 21 de abril acontece no posto Boqueirão, aqui de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga Gasolina Octa Pro. Abasteça também no posto universitário, em frente ao campus da Ubra. O que aconteceu lá no Flamengo? Quem é que foi demitido afinal? O Carpegiani ou o Rodrigo Caetano? O Rodrigo Caetano, segundo alguns colegas da imprensa do Rio estão postando no Twitter, já recebeu a informação da sua demissão. Então o Rodrigo Caetano sai. Vê a situação do Carpegiani. O Carpegiani inventou o Rodrigo Caetano no RS Futebol como diretor, manager, gerente de futebol. Quando ele largou a bola. Se lesionou, não pôde ir para a Europa, jogava no Grêmio e tinha uma boa relação com o Paulo César Carpegiani, lançou Julinho Camargo e outros mais lá em Alvorada. Agora, Rodrigo Caetano teve participação na contratação, imagino eu, do Paulo César Carpegiani. Aí, Carpegiani, como não ia assumir a função de gerente junto com o Rodrigo Caetano, assumiu de técnico porque o Flamengo não tinha técnico. Teve que substituir o ex-técnico do Nacional, Rueda. Reinaldo Rueda. O Reinaldo Rueda, que foi embora treinar a seleção chilena. E aí o Carpegiani tinha chegado para uma função, acabou assumindo de treinador. E esta situação é embaraçosa, porque de repente sai o Rodrigo Caetano e aí fica o Carpegiani no lugar do Rodrigo Caetano agora. É o que está se pressupondo. Até porque o Carpegiani... O Rodrigo Caetano não teria por que ser demitido. O Carpegiani vai sair da função de técnico e devem ter feito um acerto com ele, que ao sair da função de técnico, se um dia não conseguisse levar a contento, ele viraria manager. E agora... é uma situação complicada. O Carpegiani gostaria já de ser manager,
gerente do Flamengo, mas junto com o Rodrigo Caetano. Eu não sei se o Carpegiani não Se o Carpegiani aceita essa situação, o Carpegiani, né? é faca na bota. Se o Carpegiani achar que não está correto isso, ele vai acabar saindo do Flamengo também. Porque ele não vai ficar bem consigo próprio. Ele várias vezes aqui, por não concordar com métodos de trabalho do Internacional, ele chutou o balde publicamente, inclusive para mim, em entrevista. E duas outras informações importantes e rápidas. É que a primeira delas, a Conmebol tomou uma medida agora e definiu um limite do preço de ingressos na Libertadores. Para evitar o que aconteceu com a torcida do Grêmio contra o Defensor, que o ingresso para a torcida do Grêmio custava 10 vezes mais que o ingresso para a torcida local. Brincadeira de balcão. Agora, o ingresso para a torcida visitante pode custar a média do valor dos outros setores para a torcida local. Então, se em média é $30 a média, somando todos os outros setores, o mais popular ao mais caro, esse é o valor definitivo que pode ter a torcida visitante. Tem um de 150, um de 30, um de 15, somos 3. Somos 3, divide por 3, aquele é o valor máximo do ingresso de visitante. Aí não tem roubo, não tem nada. E por não dá para enfiar o visitante também num lugar perigoso. E por falar em ingressos, deu problema lá em São Paulo, né? Começaram a vender os ingressos do São Paulo para a final, antes da classificação. Eu vou dar o prêmio gênio do ano. Colocaram mais combustível no Corinthians, como se precisasse colocar mais combustível depois da ronha do Carille. Aliás, o futebol, às vezes... Carille que não concedeu entrevista ontem, né, depois do jogo. E aí é o seguinte, ó. Alguns vão achar que foi uma boa estratégia do Carille engrossar com o Diego Aguirre. Eu, pelo que conheço do Diego Aguirre e não conheço do Carille, o Diego Aguirre, eu disse aqui, ele é aéreo às vezes. Eu conversava com esse gringo lá no Internacional em 89, e às vezes parecia no mundo da lua. Conversava, falava, olhava para cima, estava ali tomando o mate dele, mas nunca me pareceu um mau caráter, a ponto de negar cumprimento para o técnico. Ele até disse, depois da coletiva, me surpreende isto, por que Carille foi se queixar para vocês? O normal é depois do enfrentamento cumprimentar por ter passado ou não. Agora, antes do jogo tal, cumprir ou não o protocolo brasileiro. Né? É um protocolo que nós criamos informalmente. Ele quer dizer que isso aí não é praxe no mundo inteiro, cumprimentar o adversário antes do jogo. Então, olha, o Diego Aguirre teve lá seus motivos para não cumprimentar, disse que estava concentrado no jogo, o Carille tirou proveito disso, desfocou da derrota para o São Paulo, naquele gol do Nenê, e ontem o Corinthians fez um gol no finalzinho, mudou o lado psicológico para si, e o Cássio até pode ter ganho pontos com o Tite. Né? Pegou o pênalti que deu a classificação para o São Paulo. Bem, na questão do ingresso anterior, Rec, aquela pode contratar mais um atacante. Né? Essa situação do Damião pode fazer com que o Inter contrate. Aí contratar é com o Inter mesmo. Para exemplificar aquela situação dos ingressos, se fosse cobrado o valor médio da torcida do Grêmio lá no Uruguai, seria cobrado um valor de R$28. E os equivalente a R$28. Os gremistas pagaram, na época, R$324. Dr. Gazem, ex-vice jurídico do Internacional, vai ser convidado para estar aqui nos próximos dias, como o Emílio Ferreira foi convidado, como o Afatato foi convidado, como outros quitais foram convidados. Agora, ele prestou um serviço para o Inter no ano de 2010, quando derrubaram um pedaço do Beira-Rio, trabalhou, parece que também em 2011, recebeu em 2012 do presidente Giovanni Luiz e foi dar uma nota em 2016, que o Conselho Fiscal entregou. Como é que funciona essa fiscalização do Conselho Fiscal do Internacional? Como é que funciona essa contabilidade? Bom, às 19 horas vamos falar bastante sobre isso.